Gravação da aula iniciada. Bom dia aos que chegaram depois. Vamos continuar com o advérbio. Estilo, agora página 23. Bom dia. Veja bem, retomando as coisas que eu fico repetindo para vocês, eu acho o advérbio bem interessante. E eu fico repetindo muito isso porque as pessoas costumam não dar a devida atenção ao advérbio. Por ser uma coisa, parece muito simples. Gramaticalmente falando, é simples, sim. Mas tem uma importância gigante dentro do texto. E eu acho que a essa importância, as pessoas não dão atenção. Se você pensar, por exemplo, o que as pessoas ficam mais atentas às vezes, né? Aquela estrutura básica. Eu sei que uma oração é composta por o sujeito, o verbo e o objeto, que é o complemento. Então as pessoas ficam atentas a isso, ou às vezes se puxa mais para uma conjunção, para uma preposição, porque pode interferir na regência. Mas o advérbio, ele traz uma carga de sentido muito forte para o texto. Ele modifica o sentido de um texto dependendo da localidade. Primeiro, dependendo da presença ou ausência dele. Segundo, dependendo da posição do advérbio no texto. Então, é uma palavra que a gente precisa, é uma classe gramatical que a gente precisa ter atenção. Porque, na verdade, nós não estudamos gramática para usar gramática pura e simplesmente isolada de qualquer coisa. Nós usamos a gramática para facilitar o nosso processo de produção textual, seja ele oral ou escrito, né? E também para desenvolver a nossa interpretação de texto. Eu preciso entender o que uma pessoa quer dizer. E, gente, essa coisa é muito forte. Normalmente quem fala não percebe tanto que ao mesmo tempo em que você produz uma fala ou você escreve uma frase, você não está apenas transmitindo uma informação, você está se colocando naquilo ali, você está se mostrando, você está agindo no mundo. A gente fala muito isso. Você age no mundo. É por isso que a linguagem é pragmática. O que é ser pragmática? Ao mesmo tempo em que eu falo, eu estou agindo. Né? Não é apenas uma informação isolada. Com isso, a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala e ser muito consciente daquilo que a gente fala, certo? Pois bem, o advérbio é uma das 10 classes gramaticais, né, das 10 funções que uma palavra pode ter na língua portuguesa. É uma classe gramatical invariável, ela não vai para o plural, inclusive é a maneira que a gente pode utilizar para identificar se uma palavra é advérbio ou não, né? E se ela for para o plural, significa que ela não está funcionando como advérbio naquela situação. Se eu falo, por exemplo, eu não fiz a tarefa, e eu passo isso para o plural, nós não fizemos as tarefas. Tá indo tranquilo para vocês? Para mim tá travando aqui um pouco. Alguém? Tranquilo? Beleza. Para mim deu uma travadinha aqui. Obrigada. Então veja, neste caso não é um advérbio. Nós não fizemos as tarefas. Porém, se eu falo assim, os nãos que eu ouvi ao longo da vida. Os nãos que eu ouvi. Este não passa a ser um substantivo. Deixa de ser um advérbio. Então, já é uma estratégia que a gente pode utilizar para perceber se a palavra é advérbio ou não. Do outro ponto que tem a ver com o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Advérbio é uma classe gramatical que é um acessório, né?
não tem obrigação da presença dele na frase. Sendo um acessório, ele não tem também a obrigação de ter um lugar fixo. Se eu vou inserir um advérbio numa frase, eu posso colocá-lo no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Exemplo, à noite nós teremos uma reunião. À noite nós teremos uma reunião. Nós, à noite, teremos uma reunião. Nós teremos, à noite, uma reunião. Nós teremos uma reunião à noite. Olhem quantos pontos eu posso inserir o advérbio à noite. Eu inseri em uma frase curta, período simples. Nós teremos uma reunião, período simples. Eu pude inserir em 4 lugares diferentes. Eu tenho os 3 elementos básicos, sujeito, verbo e complemento. Nós teremos uma reunião. Eu posso colocar o advérbio antes, eu posso colocar o advérbio entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento e no final. Então, numa frase super curta como esta, eu posso inserir o advérbio em 4 lugares diferentes. E dizem a mesma coisa? Aí já é outra história. Eu falei com vocês em algum momento no passado que quando a gente escreve um texto, aquele elemento que a gente puxa para o início do texto, nós damos ênfase a ele, tá? O elemento que eu puxo. É por isso que vocês estudam voz ativa e voz passiva. Essa transformação de voz ativa para voz passiva é para que eu possa puxar para o início da frase aquele elemento que eu quero destacar, certo? Então, esse exemplo que eu coloquei, nós teremos uma reunião à noite. O à noite é um complemento, mas não é a informação principal. A informação principal é que vai haver uma reunião entre a gente. Se eu puxo esse à noite para o início da frase, à noite nós teremos uma reunião, eu já dei ênfase a isso. Então, o momento da reunião, o horário da reunião, o tempo da reunião é importante. Eu quero dar ênfase, não é uma reunião à tarde, pela manhã, é uma reunião à noite e eu preciso dar ênfase a isso. Eu puxo isso para o início da frase. Então, ao escrever a produção de texto, eu falei para vocês que o advérbio é uma ótima estratégia para a gente se colocar no texto. Eu falei isso ontem, repeti ontem, né? Porque eu tinha falado na semana passada. Ao inserir o advérbio no texto para me colocar no texto, eu preciso saber, eu vou fazer isso em que posição? Em que lugar? Que eu decido por acaso? Jogo a palavra lá? Não. Eu penso o que eu quero dizer, que elemento eu quero enfatizar. Este exercício 10 da página 23 é exatamente sobre isso. Exatamente. 10, na página 23. O aluno respondeu às perguntas. Frase curta, período simples, SVO. S, sujeito, o aluno. V, verbo, respondeu. O, objeto, as perguntas. Frase curta, período simples. E aí o exercício pede: reescreva essa frase, acrescentando o advérbio inteligentemente, de modo que ela passe a significar que. E ele vai dar 2 alternativas. Bom, inteligentemente é um advérbio de modo. Normalmente, palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Vou repetir algo que eu disse ontem também. É uma maneira muito interessante de você acrescentar uma informação, acrescentar um posicionamento na sua redação, mas não é interessante colocar palavras terminadas em mente. Então, se você fosse produzir um texto formal, eu sugiro que você troque inteligentemente por de modo inteligente. Então, ao fazer uma redação, ao fazer uma dissertação argumentativa, você faria isso, certo? De modo inteligente. Mas aqui a gente quer perceber o sentido. Bom, é uma letra A.
Foi inteligente por parte do aluno responder as perguntas. Bom, se é por parte do aluno, eu tenho que colocar inteligentemente próximo ao aluno. Pode ser isso que a Fernanda colocou no chat. Inteligentemente, o aluno respondeu as perguntas. Como pode o aluno inteligentemente respondeu as perguntas? Pode ser os dois casos. Vou repetir. Este que a Fernanda colocou no chat, inteligentemente, no início da frase. Inteligentemente, o aluno respondeu as perguntas. Ou, depois de aluno, o aluno inteligentemente respondeu as perguntas. Mas o que eu preciso? Se a letra A pede para associar com o aluno, a palavra tem que ficar próxima a aluno. Na letra B, o aluno respondeu de modo inteligente as perguntas. Eu vou associar com perguntas. O aluno respondeu inteligentemente às perguntas. Ou o aluno respondeu as perguntas inteligentemente. Coloco no final. Viu? Vou repetir. A letra B. O aluno respondeu inteligentemente as perguntas. Ou o aluno respondeu as perguntas inteligentemente. Aproveitando, vamos a um caso aqui. Quando você coloca o advérbio no final da frase, este último caso que eu falei, o aluno respondeu as perguntas inteligentemente, você vai direto, você não coloca vírgulas. Quando você insere o advérbio no início ou no meio da frase, você isola este advérbio por vírgulas. Então, inteligentemente, vírgula, o aluno respondeu as perguntas. Advérbios no início da frase, vírgula. À noite, vírgula, teremos uma reunião. Advérbios no início da frase, vírgula. Outro exemplo, o aluno, vírgula, inteligentemente, vírgula, respondeu as perguntas. Ou seja, o advérbio no final da frase, você não precisa isolá-lo por vírgula. Se você desloca esse advérbio para um outro lugar da frase, você separa por vírgula. Se ele estiver no meio da frase, vírgula antes e vírgula depois. Entendido? Então, coloquem a vírgula aí nos lugares devidos. Questão 11. Quero aproveitar a questão 11. Eu vou aproveitando o assunto para falar de outros assuntos e irem associando, né? Afinal de contas, na vida os assuntos estão relacionados, né? A gente não passa um dia na vida trabalhando só com advérbio, é o advérbio em um contexto. E aí, olha só. Esta questão da Federal do Rio Grande do Sul, eu acho muito engraçado, porque eles pronunciam URGS. Eu fico tentando entender. Eles não pronunciam F, né? Porque tipo, a gente fala UFES, UFBA, UFBA, UFMG, né? UFRJ. Você chega lá na Federal do Rio Grande do Sul, eles falam URGS. Tá, cadê o F? Não se pronuncia. Pois bem, eu gosto muito das questões da URGS. Ainda fala assim, né? URGS. Eu gosto muito. Por quê? Essa instituição, ela faz um trabalho de análise do discurso muito grande. As duas maiores universidades do país que trabalham com análise do discurso são Unicamp, afinal de contas, a professora que trouxe a análise do discurso para o Brasil é professora da Unicamp, em Orlândia, e a URGS. O que isso tem a ver? Tem a ver porque a prova do Enem é uma prova elaborada em cima da análise do discurso. O que significa isso? A gramática vem apenas como um apoio. A gramática não é a base da prova. Tanto é que a gente não tem questão puramente gramatical no Enem.
né? Quem por acaso fez na primeira série, ou ver questões, ou já viu a prova em algum momento, vê que não é uma prova gramatical. É uma prova discursiva, é uma prova textual. Então, quando a gente encontra questões destes lugares que a gente sabe que trabalham bem com análise do discurso, são questões muito interessantes para a gente treinar. Isso é bem importante, gente, quando vem na questãozinha lá, aquele nomezinho da universidade ali, que a gente passa batido. Não, aquilo ali informa para você o tipo de questão que você vai treinar naquele momento. Por exemplo, quando aparece ITA, né? IME, todo mundo pensa, caraca, é um vestibular difícil, né? Os vestibulares das instituições militares são tidos como vestibulares muito difíceis. Porém, a prova de português dessas instituições é uma prova muito tranquila. Não é uma prova gramatical, mas é uma prova muito tranquila. O que é difícil, por exemplo, numa prova do ITA? Exatas. Aí sim o bicho pega. Mas a prova de gramática é uma prova bem tranquila. E você sabe que pegou questão de português do ITA, você vai estar treinando o quê? Gramática. Ah, mas eu não vou fazer ITA. Se você for fazer IFES, você sabe que vai ser uma prova gramatical. Se você for fazer particulares, você sabe que vai ser uma prova gramatical. Então tem essa diferença, entende? De você treinar. E aí, essas instituições que trabalham discurso já fazem a gente treinar uma outra coisa, né? Um outro aspecto. Fiquem sempre muito atentos a isso. Bom, texto aqui, se eu for ler, vocês vão dormir. Eu já tenho aí o gabarito para passar para vocês. Só quero fazer uns exemplos que aí eu vou parar aqui, vou discutir outras coisas com vocês hoje, enquanto a Sandra não chega. Bom dia, Lila. Você quer algum recado? Bom dia. Olha só, tem umas expressões aqui. Repara que ele fala deslocar jamais. O que é deslocar? O que eu estava falando lá em cima a respeito de colocar em lugares diferentes da frase. O que vocês fizeram aí com infelizmente. Quando você tira o infelizmente do início da frase e coloca no meio, você deslocou, tá? Deslocou a palavra. Então, ele vai pedindo aqui que você observe se este deslocamento da palavra vai alterar o significado do texto. Questão, resposta, gabarito, letra D, de docinho. De doidinho. E aí, nós vamos para grau do adjetivo, mas eu não vou iniciar totalmente hoje, não. Só quero que vocês saibam que o nosso próximo assunto é este. Vou falar de outra coisa aqui. Quero que vocês saibam que o nosso próximo assunto é grau... Eu falei adjetivo, né? Grau do advérbio. Grau do advérbio. Ok? Como usar o muito, muitíssimo. Aqui, alguma dúvida? Que eu vou encerrar aqui a parte de advérbio para falar de outra coisa com vocês enquanto a Sandra não entra. Alguém quer comentar? Quer perguntar alguma coisa do exercício anterior? Nadinha, né? Ok, então olha só. Tá de boa. Que ótimo. Eu vou encerrar